Oi, gente! Aqui estamos nós para o nosso 11º dia de propósito de 365 dias desse ano de 2021, não é? E como é que você tá? Como é que você passou esse dia? Olha, queridos, eu sei que são tantos os desafios, não é verdade? Meu Deus, são tantos desafios que nós que decidimos viver uma vida diferente, ir na contramão do mundo, como nós enfrentamos desafios, né, queridos? Mas eu tô aqui para dizer para você e também te animar, te encorajar, porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para tudo, queridos. Há um tempo determinado e há um propósito para tudo que acontece aqui debaixo do céu, sabe? Então fica firme. Eu quero dizer para você que essa situação que você está passando, ela não vai durar para sempre, é temporária, viu? Vai passar e que logo logo uma solução vai chegar para você em nome de Jesus e você vai conseguir vencer e romper, tá bom? Que nada te impeça de você viver o melhor de Deus nesse ano de 2021, porque o lema desse nosso propósito para esse ano é 2021 será o melhor ano da sua vida, o melhor ano da minha vida. E por que nós vamos viver isso? Você lembra? Já virou um jargão já dos nossos dias aqui. Por quê? Porque nós vamos deixar essa palavra, a palavra de Deus, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente venha desfrutar, experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, seja melhor do que sua melhor desculpa, sabe? Vambora, porque sabemos que o reino ele é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então esses somos nós, amém? Vamos lá. Ontem paramos no nosso propósito no capítulo 30, quando nós falamos ali, últimas palavras, que Jacó então tinha se tornado muito rico, né? Cuidando ali do rebanho de Labão, ele se tornou muito rico. Paramos aqui. No capítulo 31, já começa dizendo o seguinte: os filhos de Labão, eles começaram a falar sobre Jacó. Eles começaram a questionar porque Jacó estava prosperando muito, né? Às custas do seu pai aqui no caso. Foi mais ou menos assim. E aí o que aconteceu? O Senhor então disse a Jacó para ele voltar para a casa de seus pais e parentes, porque Deus estaria com ele. Jacó então chama Lia e Raquel e explica tudo a elas, né? Conta para elas tudo o que estava se passando e também diz, olha, o seu pai Labão, ele mudou comigo, sabe? Ele já mudou meu salário por mais de 10 vezes. Falou também com elas acerca que vinha trabalhando com afinco, né, para os seus pais, para o seu pai, mas que ele não reconhecia tudo que Jacó já havia feito. E disse também sobre uma estratégia que Deus havia dado a ele. Vocês lembram de ontem que nós falamos sobre essa estratégia? Qual era a estratégia? Acerca das ovelhas listradas, salpicadas e malhadas, né? Porque foi essa a estratégia que Deus deu para ele e foi assim que Jacó prosperou. Porque o Senhor viu tudo que Labão já vinha fazendo com Jacó, diz a palavra. E ele continuou dizendo o seguinte, porque Deus disse para ele o seguinte: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto para mim. Levante-se dessa terra e volte para a terra de seus parentes. Então aqui Jacó estava contando para Lia e para Raquel o que tinha se passado e qual era o plano dele. Então, após ele explanar isso aí para elas dizem o seguinte: não, tudo bem, então faça tudo conforme o Senhor lhe mandou. E ali, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Jacó preparou tudo então. Ele preparou os filhos, as mulheres, os camelos, os rebanhos, toda a riqueza que ele tinha, queridos, que ele conseguiu juntar, né? E ele lá foi em direção a Canaã, para a casa de seu pai Isaac. Mas duas observações importantes acontecem aqui. Ele não falou nada para Labão, ele saiu escondido, viu? Ele não saiu avisando Labão, não. E outro ponto importante, Raquel, nessa ocasião, rouba os ídolos da casa do pai dela. Ela simplesmente vai lá, pega escondido, inclusive nem mesmo Jacó sabia desse fato que estava acontecendo. E aí o que aconteceu? Labão só ficou sabendo dessa situação 3 dias depois. Labão então vai, reúne todos os seus homens, né, os homens da sua família, e sai em perseguição
missão a Jacó. Depois de 7 dias de viagem, diz a palavra, ele alcança Jacó em Gileade. Olha que desafio. Só que nessa mesma noite, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Deus aparece para Labão e diz o seguinte: cuidado com o que você vai fazer e cuidado também com o que você vai falar a Jacó, não diga nem bem nem mal. E ali, queridos, passa-se mais uma noite, Labão alcança Jacó na montanha de Gileade e ali ele vai questionar por que ele saiu sem se despedir, sem falar com Labão. E Labão ainda diz mais, que ele teria poder para fazer o mal a ele, para fazer o mal a Jacó, né? Mas que Deus, o Deus de seu pai Isaac, havia aparecido para ele naquela noite anterior e que teria falado para ele não fazer nada com Jacó. Então você vê, ele temeu, né? Ele não acreditava no Deus do pai de Isaac, mas ele acreditou, ele creu naquela revelação quando Deus falou com ele. E Labão diz o seguinte, diz entender que Jacó estava com saudade de casa, que ele queria ir para a casa dos seus pais, né? Mas não entendia por que ele tinha roubado os ídolos dele. E ali, queridos, foi um choque para Jacó, porque Jacó diz o seguinte, olha, realmente eu fugi porque eu tive medo de você não permitir que eu saísse com as minhas esposas, né? E quisessem tomar elas à força de mim. Então, foi isso. Mas com relação aos ídolos, eu nem sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. E como prova disso, eu vou deixar você à vontade. Você pode olhar aí todas as minhas coisas, as minhas tendas, pode vasculhar à vontade, que você vai ver que não tem nada, né? Queridos, e a palavra diz que então Labão vai, verifica tudo, né? Olha tudo e não consegue encontrar nada realmente. Porque o que aconteceu? Raquel estava sentada em cima desses ídolos, né? E ali ela dá uma desculpa para o seu pai, dizendo que não iria se levantar porque ela estava naqueles dias que mulher fica menstruada, né, queridos? Foi isso. E aí o que aconteceu? Essa desculpa passou e Labão não encontrou nada. E aí Jacó faz um desabafo. Esse desabafo eu quero ler para vocês. Está a partir do versículo 38. Eu separei aqui, olha só. Olha o que Jacó então diz. Isso, Jacó diz para Labão, eu estive com você durante 20 anos, as suas ovelhas e cabras nunca perderam as suas crias, e jamais me servi dos carneiros do seu rebanho para alimento. Eu nunca levei a você os animais despedaçados pelas feras, ao contrário disso, eu mesmo assumi o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo todo animal roubado, seja de dia ou de noite. Trabalhei para você nas horas quentes do dia, bem como nas noites frias, ficando muitas noites sem dormir. Permaneci na sua casa 20 anos. Trabalhei 14 anos para casar com as suas filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. Cadê? Isso. 10 vezes você mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, certamente você me mandaria embora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele preveniu você. Que forte isso, né, queridos? Porque isso aqui foi tudo o que Jacó passou enquanto esteve com Labão. Então, ele soltou o verbo e falou mesmo com Labão. E aí, o que aconteceu? Então, depois disso, Labão propõe um acordo para Jacó. Não, tudo bem, então vamos fazer um acordo. E ali naquele lugar que eles fizeram um acordo, eles juntaram algumas pedras, né? Deram nome para aquele lugar de Galaade, que quer dizer pilhas de pedras como testemunho, e também chamaram de Mispá, que significava torre de vigia. Enquanto eles faziam um acordo, eles deram esse nome a esse lugar. E o acordo foi o seguinte, Jacó, você então, a partir de hoje, você não vai tomar mais nenhuma mulher como esposa para você, você vai tratar bem as minhas filhas, que era Lia e Raquel, né? E também o acordo que eles fizeram, nenhum dos dois poderiam cruzar as linhas, né? Tipo assim, fazer mal um ao outro, prejudicar um ao outro. E assim eles fizeram esse juramento, diz a palavra, em nome do Deus de Isaac. Jacó naquele dia oferece um sacrifício ao Senhor. E na manhã seguinte, queridos, Labão então se despede das suas filhas e netos, beija todos eles e abençoa todos eles e volta para sua casa. Assim terminamos o capítulo 31. Vamos para o 32, que é o último. Hoje tá muito bom, hoje só é capítulo 31 e 32, já vamos terminar. Então vamos, capítulo 32, diz assim. Jacó então seguiu a viagem também, só que nessa ocasião anjos do Senhor vêm ao encontro dele. E quando ele viu os anjos, Jacó disse o seguinte: Deus está acampado aqui. Por isso ele deu o nome daquele lugar de Maanaim, que significa exércitos celestiais.
Após, Jacó então mandou mensageiros adiante, indo à frente dele, né? Para que ele pudesse falar com Esaú. Lembra de Esaú? Você lembra? Vocês estão lembrando que nos outros dias de estudo nós falamos sobre Jacó ter saído para passar um tempo na casa do seu tio Labão, porque Esaú, seu irmão, queria matá-lo por conta daquela ocasião que o seu pai havia abençoado. Vocês estão lembrando desse resumo aí? Pois é. Então o que ele fez? Como ele estava voltando para casa, ele já se antecipou. E aí ele mandou os seus mensageiros ir falar com Esaú, né? Só que quando os mensageiros chegaram ali para falar com Esaú, eles voltaram com o seguinte recado: Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. E a palavra diz, queridos, que Jacó ficou com medo, ficou com muito medo e começou a pensar. E ali ele pensou o seguinte: eu vou dividir então todas as pessoas que estão comigo, e vou dividir em 2 grupos, porque se Esaú atacar um, pelo menos o outro vai sobrar, talvez o outro escape, né? Só que Jacó orou, queridos, e o que a gente mais vem aprendendo até aqui é o poder da oração, né? E aqui então Jacó também fez uma oração muito linda, que eu preferi ler os versículos para vocês, só são 3 versículos, então estamos em capítulo 32, versículos 9 ao 12, diz assim, olha como é que foi a oração linda que ele fez. Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. E aí o Senhor disse para ele o seguinte: volte para sua terra e seus parentes, e eu farei com que tudo corra bem. Então Jacó disse: eu não mereço nenhuma das tuas bondades para comigo. Eu não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra com o seu servo, pois saí da casa e atravessei o rio Jordão, trazendo apenas o meu cajado, e agora volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim quanto as mulheres e as crianças. Mas o Senhor prometeu: esteja certo de que eu farei bem a você e farei bem aos seus descendentes. Sejam tão numerosos como a areia do mar, que de tão numerosas não se pode contar. Olha que lindo. Ele teve medo e ele falou para o Senhor que tinha medo. Então ele abriu seu coração para o Senhor e ali o Senhor também trouxe à memória dele tudo aquilo que já tinha prometido a ele, né, queridos? E o que diz a palavra? Naquela mesma noite, Jacó então teve outra estratégia, preparou presentes, diz a palavra, né, para dar ao seu irmão Esaú. Então, queridos, o que ele fez? Preparou esses presentes e mandou os seus servos irem adiante dele, para poder entregar esses presentes para Esaú. Então, o que ele pensou? Ele deu uma instrução para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para todos os guias do rebanho, com uma expectativa de já ir ali acalmando os ânimos de Esaú, né, queridos? E naquela mesma noite, passado então esse momento, naquela mesma noite, ele levantou-se, diz a palavra, ele levou as suas 2 mulheres, os seus 11 filhos, seus servos e servas, e ele atravessou o Jordão junto com o seu rebanho e com tudo que ele tinha. E aí Jacó fica sozinho, é o que diz a palavra. Então veio um homem lutar com ele, e o homem dizia o seguinte: deixe-me ir, porque já está amanhecendo. Então isso durou a noite quase inteira, né? Só que Jacó disse o seguinte: eu não te deixarei, eu não vou te deixar ir embora, sem que antes você me abençoe, você precisa me abençoar. E o homem pergunta o nome de Jacó, e ele lhe diz: a partir de hoje você não será mais Jacó, mas a partir de hoje teu nome será Israel. Por quê? Porque você lutou comigo e com Deus e venceu. O homem o abençoou, né, querido? Só que nessa ocasião aqui também, a palavra do Senhor nos diz que para conseguir sair de Jacó, o homem teve que ferir a coxa de Jacó, deslocou, né, a coxa de Jacó ali. E ali o homem abençoou Jacó. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa vi a Deus face a face. E continuei vivo, queridos. E finaliza esse capítulo dizendo o seguinte, que quando o sol já estava nascendo, Jacó atravessou Peniel, mancando, né, porque estava com a coxa deslocada. E, queridos, assim terminamos o capítulo 32 desse nosso propósito maravilhoso. Hoje foi rápido. Fala a verdade, foi muito rápido hoje. Então, olha, se você ainda não leu, se tem alguma pendência aí na sua vida, coloca tudo em ordem, não procrastine, não adie mais, sabe? Coloca tudo em ordem, porque, olha, 2021 será o melhor ano da sua vida. Se você deixar Deus ser a primazia, ser o primeiro da sua vida, se você realmente considerar as palavras que têm chegado para você, e se você, querido, na medida em que for lendo e recebendo essa instrução, começar a aplicar na sua vida, porque nós vamos chegar
na carta de Tiago, que já é bem no finalzinho do Novo Testamento, né? Praticamente no final da Bíblia, e Tiago fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: não sejam só ouvintes dessa palavra, mas sejam praticantes dela, porque o que muda a nossa vida, queridos, é a prática. A teoria é importante, mas o que muda a nossa vida, sem dúvida alguma, é a prática, tá bom? Então hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês que estão aqui comigo agora ao vivo, online. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vocês que vão estar assistindo depois, que Deus também abençoe a sua vida. Pratique essa palavra, faça a leitura e siga o cronograma, que vai dar tudo certo na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Conhecendo a verdade, sendo liberto por causa dessa verdade. Porque esse evangelho, ele tem esse poder de mudar a nossa vida para sempre, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.